Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo produzido pelo canal Portugal Legal. Para quem não me conhece, queria me apresentar. Meu nome é Renato Koprowski, sou advogado, trabalho aqui em Portugal com processos de imigração. Sejam eles através de vistos, sejam eles através de manifestação de interesse, regularização, né, daqueles que já estão em Portugal, processos de casamento, enfim, as mais variadas situações que envolvem um imigrante chegando a Portugal. Se você está assistindo, então, este vídeo, e este material, e este canal pela primeira vez, eu agradeço e quero lembrar que seria muito bom se nós pudéssemos contar consigo como mais um que assiste o nosso canal, que participa enviando sugestões, enviando inclusive sugestão de pauta, porque às vezes nós temos uma visão e uma linha de trabalho, uma conduta de trabalho, e que de repente você pode ter alguma sugestão, alguma opinião a respeito, e que possa passar batido por nós. Então, se você tem uma sugestão, coloque aqui embaixo nos comentários, que dentro do possível nós faremos sim uma avaliação com a nossa equipe e, tão logo possível, produziremos o vídeo para atender aquela sua demanda. E para vocês, que já são os nossos seguidores, que nos acompanham aqui semanalmente com os vídeos produzidos, o nosso muito obrigado pela parceria, pela companhia de vocês aqui, porque isto é muito importante para nós. Afinal de contas, nós trabalhamos com informações que muitas vezes ajudam e resolvem as situações que vocês enfrentam com um projeto de imigração a Portugal, ou um projeto que já está em execução, inclusive, e que por muitas vezes tem algum detalhezinho, tem alguma coisa que o nosso material pode ser útil. E por isso é importante que você faça o quê? Que você compartilhe estas informações nas suas mídias sociais, porque às vezes pode não ser lá do seu interesse, mas pode ter um amigo do amigo do amigo, tá? Cada um compartilhando, cada um fazendo a sua parte, e lá no final desta cadeia tem alguém que está procurando por esta informação, que se interesse pelo assunto e daí consiga fazer com que o seu projeto deslanche, saia da ideia, vá para o papel e do papel vá para a execução, porque é assim que as coisas acontecem. E sempre lembrando que é importante você assistir o vídeo até o final, porque às vezes a cereja do bolo, aquela informação que falta para você, não está no início, e sim está no fim, pode estar no meio. Então, por isso é importante assistir ao vídeo na sua íntegra, porque muitas vezes você pode justamente pular aquele detalhe que vai fazer diferença no sucesso do seu projeto de imigração para Portugal. Perfeito? Eram estes os recadinhos da paróquia? Vamos então falar o que hoje? Da alteração na lei de estrangeiros. Nós fizemos uma série de vídeos dias atrás aí falando de alteração da lei da nacionalidade, né? Pois bem, agora nós estamos falando da lei de estrangeiros, a lei 23 de 2007, de 4 de julho. É a lei que regulamenta toda a vida do imigrante que vem a Portugal. Desde o momento em que ele pretende vir a Portugal e começa a buscar informações, ele vai se deparar com esta lei. Porque é ali que está definido todo o arcabouço jurídico que define o que é o visto, quais são os vistos, quais as formas de concessão dos vistos, o que é autorização de residência, como é que a gente define a autorização de residência e quais são os tipos que são válidos, as questões de impedimento de entrada, as questões de expulsão do país por ter cometido alguma fraude, alguma coisa errada, digamos assim, em termo bem popular, e que o Estado português lhe convida a deixar Portugal. Ou seja, você vai ser devolvido para o seu país de origem. E todos os procedimentos que envolvem isso. Portanto, você é imigrante, quer vir a Portugal? Lei 23 de 2007. É lá que está todo o regramento, além do Decreto-Lei 84, evidentemente, que regulamenta a lei. Porque vocês já devem saber, a gente já falou aqui por muitas vezes, que toda lei tem um regulamento. A lei existe, mas ela diz que determinada coisa pode. Agora, como nós vamos aplicar isto? Então nós temos que recorrer ao regulamento, e isto, no caso desta lei, está no Decreto 84,
E lá, então, nós temos as definições de como nós devemos proceder para cada caso, para cada item que está na lei. Portanto, se nós vamos agora falar que temos alteração, ou teremos, porque ainda não ocorreu, nós teremos alterações nesta lei, significa que nós temos que regulamentar estas alterações. E, portanto, nós teremos também, mais adiante, a alteração do decreto que regulamenta a lei da imigração, a lei de estrangeiros. Pois bem, tudo isso começou há 12 dias atrás, 13 dias atrás, quando o Estado português, através de uma reunião do Conselho de Ministros, disse que vai implementar, que vai criar o visto de trabalho, que vai criar o visto do nômade digital e mais uma série de informações. Pois bem, finalmente, na quinta-feira agora que passou, o Estado português recebeu na Assembleia da República o documento, que é o quê? Que é a proposta de lei do Estado português, ou seja, a proposta de lei do governo, que tem o número 19/15/1 e que traz a proposta definitiva daquilo que foi aprovado pelo Conselho de Ministros. Se nós fizéssemos uma breve audição e daquilo que foi falado há dias atrás, todo mundo está preocupado aí com o visto de trabalho, com o visto de nômade digital. Gente, essa proposta de lei número 19, ela é composta de 289 páginas. Lógico que ali já está dentro, está contemplado nestas 289 páginas, como vai ficar a lei da nacionalidade daqui para diante, se aprovado, porque isto aqui não está aprovado ainda. Está aprovado pelo Conselho de Ministros. Foi para a Assembleia da República, agora vai para a votação. E depois vai a promulgação, que é aquela velha história que a gente sempre fala. Vai para a discussão, aprova, vai ao presidente, o presidente aprova ou não aprova, faz o veto, não veta, faz recomendações, volta ao parlamento, votam novamente, volta ao presidente, para que seja então definitivamente promulgado e ela passe a valer. E ainda assim, dependente do regulamento. Sempre que nós vamos fazer isto, sempre que nós fazemos uma alteração na lei, é um procedimento burocrático, legal e que deve ser feito por força de uma outra lei, não é? Que é aquela que determina como esses projetos todos tramitam no parlamento português. E isto não é só aqui, isto no Brasil é assim também, tem projetos de lei que vão para o Senado vai para a Câmara, daí tem votação, tem quórum, daí aquele quórum volta para o Senado, vota novamente, discute novamente. Quer dizer, é o processo legislativo, é assim que funciona. Tá bem? Então vamos lá. Eu vou colocar na tela, primeiro, como sempre faço, vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo a íntegra deste documento. Tá? Vou criar o link e vamos deixar aqui embaixo para que vocês tenham a leitura na íntegra daquilo que mudou. E eu já deixei pontuado e apontado aqui em cores distintas muitas das alterações que estão sendo propostas, então fica fácil a leitura. E lá no final deste documento vocês têm, então, a lei da forma como ela deveria ficar se as alterações que estão sendo propostas agora sejam todas aprovadas sem nenhuma alteração. Tá? Então, essa é a regra e é assim que isto funciona. Então, eu vou trazer para a tela e aí nós vamos fazer uma passagem rápida, porque tem, como disse, muita alteração a ser introduzida. Tem alguns casos em que há revogação de dispositivos e outros que são só alterados e outros acrescidos, porque perceba, se nós falamos de um visto para procurar trabalho, ele não existia até agora, então foi criado um novo artigo para trazer este visto para dentro da lei, a mesma coisa com o visto do nômade digital, depois nós entramos nas questões da autorização de residência, enfim, são muitas alterações. Mas vamos lá, vamos começar pelo, como diz o ditado, vamos começar pelo começo, não é? Então vamos lá. Proposta de lei número 19/15, exposição de motivos. Aqui tem toda aquela exposição de motivos. O que me chama a atenção aqui é, número 1, o que ela traz aqui, né?
Criação de um título de duração limitada que permita a entrada legal de imigrantes em Portugal com o objetivo de procurar trabalho. 2. Simplificação de procedimentos. 3. Possibilidade de os vistos de estada temporária ou de residência terem também como finalidade a prestação de trabalho remoto, bem como o acompanhamento dos familiares habilitados com os respectivos títulos, permitindo que a família possa, de forma regular, entrar em território nacional, entre outras medidas de promoção do reagrupamento familiar e, por último, número 4, aumento do limite de validade de documentos. Então perceba aqui que tem bastante alteração. Neste contexto, a presente proposta de lei elimina a existência de um contingente global de oportunidades de emprego a fixar pelo Conselho de Ministros para efeitos da concessão de visto para obtenção de autorização de residência para exercício de atividade profissional subordinada. Aqui eles estão eliminando definitivamente aquele tal do contingente global que todo ano o governo fixava, dizendo que vão liberar determinado número de vagas para trabalho subordinado. Então, eles estão propondo aqui a extinção desse contingente global. Até agora, nós tínhamos no orçamento de Estado sempre aquela situação, nos últimos anos, pelo menos, de que isso estava suspenso, que o governo não iria criar durante aquele ano. Nós tivemos isso em 2021, em 2020, e agora, para este ano, estava proposto novamente que estaria suspenso. Aqui não, aqui eles estão extinguindo. Simplesmente assim, nesse contexto, a presente proposta de lei elimina a existência de um contingente global. Portanto, vão extinguir. É a proposta. Depois, de igual modo, passa a ser permitido o exercício de uma atividade profissional remunerada, subordinada ou independente a todos os estudantes do ensino secundário, estagiários, voluntários e admitidos a frequentar o curso dos níveis de qualificação 4 ou 5 do Quadro Nacional de Qualificações, ou cursos de formação ministrados por estabelecimentos de ensino ou de formação profissional que sejam titulares de uma autorização de residência, complementarmente à atividade que deu origem ao visto. Portanto, eles estão abrindo aqui a oportunidade de quem tem visto de estudo também conseguir uma residência, ou seja, uma autorização para poder trabalhar. Isso era complicado na atual situação. Nem todos os vistos permitiam. Aqui eles estão abrindo isso, né, para quem está no 4 ou 5 do Quadro Nacional de Qualificações. Muito bem. Tudo isto visto, vamos rodar mais embaixo aqui e vamos chegar ainda à seguinte situação. Ainda com o objetivo de acolher as recomendações da Comissão Europeia, densificam-se as razões que devem presidir à instauração de um processo de afastamento coercitivo, em detrimento de mera notificação para abandono voluntário de cidadãos estrangeiros em permanência ilegal, aportando ao regime nacional de afastamento uma ponderação mais aprofundada das circunstâncias pessoais passíveis de determinar o regresso coercitivo. Prevê-se ainda, para situações que justifiquem o recurso à notificação de abandono voluntário, a criação de indicações de regresso pelo prazo de 1 ano, com o intuito de permitir ao CEF aferir o efetivo cumprimento das determinações de saída do território. Portanto, estão criando regras para ter um controle mais efetivo daquelas pessoas que recebem a cartinha para deixar o país, por alguma forma, ou até para aquelas pessoas que recebem um afastamento determinado por uma ordem judicial, porque a coisa for mais grave. Então não é um convite, já é uma ordem para deixar o país, e aí vão se criar regras e vão se criar informações dentro do sistema Schengen, que engloba todos os países membros deste grupo, que compõem o grupo Schengen. Para quê? Para que se tenha informação fácil, de fácil acesso, a respeito destes casos, de quem foi convidado a se retirar, quando pode retornar, porque tudo isto vai passar a ser monitorado. Não só por Portugal, que foi quem, de repente, foi o gerador desta situação. Portanto, o cidadão cometeu algum ilícito, teve um processo judicial, teve uma determinação de sair do país, foi embora. Qual é o prazo que ele deve ficar fora? Então, todos os demais países vão ter acesso a isso. Ou mesmo aqueles que extrapolaram o seu tempo de estado em Portugal, não têm documentação, foram abordados, receberam a carta
vai se passar a ter um controle efetivo de que este cidadão foi notificado, foi convidado a deixar o país, saiu ou não saiu, então esta informação de que ele tem a notificação já vai passar a fazer parte do sistema e com isso se tem o controle. Quem foi que deixou, quem foi que não deixou, quando deixou. E aí também a regra de tempo que deve permanecer impedido de retornar a Portugal e ao espaço Schengen. Vamos adiante, que tem muita coisa por aqui ainda. Agora chegamos lá. Alteração à Lei 23 de 2007, de 4 de julho. Aqui estão todos os artigos que recebem alterações e que passam a ter a seguinte redação. E aí começa, no artigo 5º da Lei 23 de 2007. Acordos de mobilidade celebrados entre Portugal e Estados terceiros. A linha C anterior. Então, esta linha C aqui, ela foi colocada dentro do número 1 do artigo 5º. Depois, nós temos alteração. Ainda neste artigo, os cidadãos estrangeiros que beneficiem dessa faculdade nos termos dos regimes especiais constantes dos instrumentos previstos no número 1 do artigo 5º. Aqui diz, o número 4, que o visto pode ser anulado pela entidade. Aqui nós estamos falando do visto em geral. Quem pode dispor de determinados vistos, quem se beneficia com isto e assim por diante. Depois nós vamos ao artigo 31, entrada e saída de menores e adultos vulneráveis impedidos de viajar ou com indicação de interdição de saída do território, porque aqui também podem ter pessoas que estão impedidas de deixar o território nacional, porque alguma coisa aconteceu e ele não pode deixar Portugal. Então, estas pessoas também têm aqui alterações neste artigo que trata deste assunto. Depois nós vamos ao artigo 32. Estejam indicados para efeitos de recusa de entrada e de permanência. Tá? Isso também teve alterações. No artigo 33, indicação para efeitos de recusa de entrada e de permanência. Então, aquelas pessoas que foram inseridas no sistema com uma anotação de recusa de entrada. Por que é que não pode entrar? Quem é? Quando isto foi feito e por quem foi feito a inserção? Porque às vezes é de um outro estado. Mas como o espaço é integrado, todos os estados-membros têm acesso à informação. Vamos lá. Artigo 45 é importante, porque visto para procura de trabalho. Foi inserido aqui na lista. O artigo 45 trata dos vistos. Que tipo de vistos são que estão disponíveis em Portugal? Então, ali nós temos o artigo 45. Depois nós temos o artigo 46, que trata dos vistos de estada temporária de residência para a procura de trabalho. São válidos apenas para o território português. Este visto não dá direito a você ficar uma vez que entrou em Portugal, sair de Portugal e procurar emprego em outro lugar. Esse visto não tem validade nenhuma. Se você fizer isso, você vai estar ilegal, tanto lá quanto aqui, depois. Não é? Depois nós temos o artigo 52, que trata também da parte de vistos, e o artigo ainda, que vai um pouco mais adiante, nós temos o 53, que também passou por alterações, foi inserido o número 7, depois nós temos o artigo 54, que também trata ainda dos vistos, o acompanhamento familiar, porque teve também uma alteração nesse sentido, quer dizer, teve, que eu digo, no sentido de proposta, que o próprio governo, através do Conselho de Ministros, mais uma vez lembrando, está propondo estas alterações. Elas ainda não estão aprovadas, percebam, ainda não estão aprovadas. Isto aqui é tudo uma proposta de lei. Depois nós temos mais alterações aqui no artigo 58. O 58 já trata dos vistos de residência, assim como o 59, assim como depois o 64 e o 65. Todos eles tratam dos vistos de residência. Depois nós temos o artigo 70, que trata do cancelamento de vistos, que isto também pode acontecer. Nós temos ainda o 71, o 72, 73, 75 e assim vai adiante. O 77. O 77 já está tratando do quê? Aqui nós estamos falando de residência em território nacional, as disposições gerais. 78 e 81 também tiveram alterações. O 78 está aqui,
e 81 logo abaixo. Depois, nós temos o artigo que trata de autorização de residência já lá no artigo 88. Vocês conhecem o artigo 88, não é? Aquele que trata da manifestação de interesse. Então, autorização de residência através do artigo 88, tem aqui uma proposta de alteração. Depois nós temos o 90, que também tem proposta. O 90 trata de autorização para as atividades de investimento. Depois nós temos o 91, o 91B, o 93, que é o próximo, que sofreu alteração, e o 97, que trata do exercício de atividade profissional. Muito bem. Passando daí, nós vamos ao 106, que trata da autorização de residência através do reagrupamento familiar, e o 107, que vem logo em seguida, que também trata da residência de membros de familiares. Depois nós temos o 121E, que trata da autorização de residência do cartão azul da União Europeia. E não para por aí não, gente, tem mais alteração interessante. Logo em seguida nós vamos encontrar o 122, que é aquele glorioso artigo que já é uma exceção à regra, que trata da autorização, né, da possibilidade de alguém conseguir a sua residência, principalmente lá na letra K, não tem o capa, como se diz aqui em Portugal. Então, agora aqui a proposta de alteração é na letra F, tá? Para o artigo 122. Depois nós vamos para o artigo 124, e isto não para, gente. Depois nós temos as questões do afastamento que estão no 134. E por aí segue e vai 138, tá? Todos estes artigos, 139, tratam de alterações havidas dentro deste projeto. Uma coisa que é interessante é que alguns artigos foram criados, foram inseridos. Por exemplo, na questão da autorização, da criação da autorização de residência para aqueles que são membros dos países da CPLP, que está lá no 87A, que foi criado novo. Foi criado novo o 57A, que trata do visto para procurar trabalho. O 61, letra B, que trata do visto para o nômade digital, e o 52A, também é um artigo que foi inserido, criado, ele não existia. O 52, agora nós temos o 52A, e depois também constam aqui desse documento quais são e qual é a redação desses artigos. Como vocês podem perceber, isto aqui é um documento que ainda não foi aprovado, ele ainda não foi levado a plenário, ele ainda não foi discutido, ele vai agora ser colocado em pauta, vai ser feita a defesa deste projeto, vai ter o relator que vai apresentar esta proposta, e em seguida ele passa para as comissões, depois votação e assim adiante. Bem, eu vou fazer como nós fizemos com o projeto da nacionalidade, se bem que lá a situação também é são propostas de projeto de lei, aqui é uma proposta de lei, então nós vamos também procurar criar aqui um quadro em que vamos fazer o contraponto, ou seja, o que é a lei atual neste determinado artigo, o que diz o artigo e qual é a proposta que o governo apresenta agora para alterar. Sempre lembrando que, por se tratar de uma proposta de alteração de lei que tem origem já num tratado entre os países da CPLP, que já foi ratificado por Portugal e por vários outros países, e foi ao Conselho de Ministros, que aprovou a proposta e que apresenta agora a proposta no Parlamento e que, portanto, é um documento apresentado pelo próprio governo e que nessa legislatura possui maioria, a probabilidade de que isto aqui seja aprovado da forma como está proposto é muito alta. Mas é muito alta mesmo. Pode que alguma coisa venha sofrer um ponto e vírgula, muda uma palavrinha ou alguma coisa, ou alguém não concorde com a revogação, mas percebam, como nós temos aqui a maioria do governo e a proposta é do governo,
a probabilidade de ser aprovado é muito alta, como eu já disse, e, portanto, este documento é bastante interessante de ser avaliado, de ser entendido, porque isto vai mexer muito com a vida das pessoas que vêm a Portugal. Por exemplo, um detalhe. Uma coisa que me chamou a atenção aqui é que, por exemplo, você vem para Portugal, e isso certamente deve ser objeto de regulamentação, ou talvez até de discussão, e isso se altere, porque eu acho que aqui tem um detalhe interessante. Vou pedir o visto para procurar trabalho. Tá? Então eu me candidato a esse visto, o CEF nem é consultado, o CEF simplesmente é informado de que o Joãozinho pediu o visto e foi autorizado a vir a Portugal. Então o consulado informa o CEF de que o Joãozinho apresentou o passaporte, apresentou o requerimento, tudo certinho, pagou as taxinhas, conseguiu o visto para vir a Portugal. Detalhe, ele vindo com o visto, que é para procurar trabalho, precisa, segundo esta proposta, apresentar a passagem de volta para o seu país, na hipótese de que ele não conseguiu trabalho. Então ele vem de aviãozinho, chega aqui, pegou a TAP, pousou em Lisboa, saiu no dia seguinte a procurar emprego, só que ele não encontrou o emprego. Então, ele pega o bilhete e volta. Ele já comprou a passagem de volta. Isto é uma das exigências que está aqui, nessa proposta. Mas e se ele achou? Bem, encontrei emprego. Vou lá, anuncio o CEF, ó, consegui, está aqui meu contrato de trabalho, estou trabalhando. Agora eu quero a minha residência, que é assim que vai funcionar. Aí quem é que vai devolver o dinheiro para ele da passagem de volta? Será que o Joãozinho, será que a TAP vai ser tão boazinha que ela vai dar uma reserva para ele? Sem pagar, sem fazer nada, uma reserva aberta? Não, isso a companhia não faz. A companhia vende. Ela não faz reserva de voo para retorno daqui a alguns meses. Ela vai vender o bilhete de ida e volta. E a lei é clara. A proposta tem que apresentar o bilhete de volta. Mas e aí o Joãozinho conseguiu trabalho? Por que ele vai ter que voltar ao Brasil? Ou ao México? Não, México não, porque isso aqui é CPLP. Então tá, então qualquer um dos outros países aí da CPLP. Aí ele vai ter que fazer o quê? Morrer com a despesa que ele comprou o bilhete aéreo? Acho que aí tem alguma coisa que deve ser avaliada, que deve ser ponderada, porque não faz lá muito sentido. Ah, bem, não sei, o Renato pode estar viajando na maionese. Pronto, faz parte também, acontece. A gente às vezes interpreta a lei de uma determinada forma e talvez lá no regulamento venha diferente. É possível. E eu acredito que venha. Esta é uma das situações. E existem outras dentro desta proposta que não fazem lá muito sentido para que a coisa aconteça. Nós temos um caso. O cidadão que vem investir em Portugal, que vem empreender em Portugal, ele precisa, dentre uma série de documentos, até da abertura da sua empresa aqui em Portugal, eu tenho que abrir a empresa para ele, ele chega já com a empresa operando, inclusive, ou não, é uma questão que ele decide, mas ele tem que fazer o quê? Abrir uma conta corrente em banco, depositar parte do capital em banco, do capital da empresa, ele tem que abrir uma conta pessoa física, porque ele é o diretor da empresa, e depositar nesta conta os valores relativamente aos meios de subsistência. Estão falados meios de subsistência, equivalentes ao montante de um ano, 12 meses. Mas aí os bancos agora baixaram uma instrução dizendo que somente podem abrir conta corrente em Portugal as pessoas que já possuem título de residência. Muito bem. Mas como é que faz então? Para abrir uma conta eu tenho que ter título. Para ter título eu tenho que estar em Portugal, por óbvio. Então como é que o consulado vai autorizar um visto de um empresário
que tem já a sua, que pretende vir para cá para poder, quer dizer, para vir ele já tem que ter um visto. Ele vem com visto de empresário. Ele não vem com visto para procurar emprego. Ele abriu uma empresa, pagou taxas para o Estado português para esta finalidade, e para que o visto dele seja concedido, ele tem que demonstrar a capacidade financeira da empresa e dele, pessoa física. Mas ele não consegue abrir a conta porque ele não tem título de residência. Que ele só vai ter o título de residência depois de chegar em Portugal com o visto, hoje é assim, era assim, com o visto, comparecer ao CEF, apresentar os documentos da empresa que ele abriu. Portanto, ele vai fazer o quê? Uma espécie de manifestação de interesse. Porque agora ele é empresário, ele é empreendedor. E aí ele vai aguardar a chegada do cartão, do título. Então, sim. Mas perceba que está de trás para frente o negócio. Então, nós temos que tomar cuidado aqui com essas situações também. Vejam, criam-se regras e muitas vezes as regras são conflitantes. Uma regra é criada por uma razão, mas lá na frente ela vai ter consequências. E às vezes essas consequências não são as esperadas. Ao invés de facilitarem os processos, acabam complicando os processos. Eu acho que essa questão do título de residência para abertura de conta corrente é uma maneira do governo segurar, de criar regras de segurança, evitar lavagem de dinheiro, tudo certo. Tem lá seus fundamentos, faz todo sentido. Mas, por outro lado, ele está prejudicando as pessoas que querem vir para Portugal de maneira legal, em que o consulado determina que regras que ele próprio tem sejam conflitantes, que eu não consigo fazer as coisas funcionarem. Então, temos aí outros assuntos, e isto aqui que está agora posto aqui nesse projeto também já traz, na primeira leitura que foi feita aqui, eu deparei com isso. Pois bem, passagem de ida e volta. Muito bem, e quem paga para o Joãozinho se o Joãozinho conseguir aqui? Ele morreu com esse dinheiro? Ou o Estado vai indenizar? A TAP vai devolver para ele porque ele conseguiu um emprego? Como é que fica? Preste atenção de como é que nós vamos resolver isso. Vamos acompanhar de perto. E mais uma vez, finalizamos por aqui. Vamos fazer um trabalho detalhado de como é que era, de como é que está proposto e de como pode ficar. E aí nós apresentaremos isso em outros materiais, em outros vídeos. Sobre este assunto aqui, aliás, nós já falamos no nosso vídeo número, se não me falha a memória, 425, há uns 12 dias atrás, dizendo que o Conselho havia aprovado esses 2 vistos e uma série de outras informações. Agora, isto virou um documento, já está na Assembleia da República, foi recebido lá no dia 23. Estamos agora acompanhando a pauta das votações para ver quando é que isto vai para a pauta e vai ser definitivamente apresentado no plenário, para daí ter prosseguimento. Então, nós acompanhamos aqui e manteremos vocês informados. Valeu, gente. Era isso. Um grande abraço para vocês, uma excelente semana e em breve estaremos aqui de volta trazendo informações. Um grande abraço, até a próxima e que seja breve, porque sempre tem novidades fresquinhas para vocês.